A Agrovale, empresa da Bahia que atua com o cultivo de cana-de-açúcar, vai ter que contratar 5% de menores aprendizes. A empresa deve incluir na base de cálculo da cota de contratação para fins de aprendizagem também atividades proibidas a menores de 18 anos. A decisão é da primeira turma do TST. Todo adolescente entre 14 e 24 anos pode trabalhar como aprendiz. É necessário que ele esteja na escola e o trabalho ajude na capacitação deles. Mas quantos aprendizes as empresas precisam contratar? De acordo com o artigo 429 da Lei de Aprendizagem, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem no mínimo 5% e no máximo 15% de aprendizes em relação ao número total de trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam formação profissional. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública contra a Agrovale, que atua no cultivo de cana-de-açúcar, para obrigar a empresa a contratar 5% de aprendizes. O MPT pedia que também entrasse na base de cálculo da cota de aprendizagem as atividades proibidas a menores de 18 anos. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia aceitou o pedido. A Agrovale questionou a decisão no Tribunal Superior do Trabalho, alegando que não concordava que deveria entrar na base de cálculo os trabalhos insalubres, perigosos e noturnos. O caso foi julgado pela primeira turma do TST. Para o relator desembargador convocado Alexandre Teixeira de Freitas, a decisão do TRT se baseou na base de cálculo prevista em decreto, adotando a classificação brasileira de ocupações. O critério que é utilizado pela ordem, ainda que ele proíba a contratação de aprendizes e de menores aprendizes em determinadas circunstâncias, no cálculo do percentual mínimo e máximo, ele não exclui esses trabalhos, pelo menos não na íntegra, como era a pretensão da ré, do cômputo. Então, foi correto o julgado em relação a isso. O ministro Valmir Oliveira da Costa concordou com o voto do relator. De fato, hoje, o contrato de aprendiz é de 14 a 24 anos, o limite de idade. E ainda que a atividade para o menor, em geral, insalubre e perigosa, seja proibida por lei, mas no caso do aprendiz não há essa vedação para a questão da cota, do quantitativo. E depois, ainda que aqui seja, se não me engano, trabalho em usina de cana-de-açúcar, não é que em tese não seria adequado, mas isso não retira o quantitativo que deve ser observado. O decreto 5598/2005 inclui na base de cálculo todas as funções que demandam formação profissional, independentemente de serem proibidas para menores de 18 anos. A Agrovale também tinha sido condenada em R$200 mil por danos morais coletivos, condenação que também foi mantida pela primeira turma. Por unanimidade, a turma negou o recurso da Agrovale, mantendo o pagamento de danos morais e a obrigação de contratar 5% de menores aprendizes, colocando na base de cálculo as atividades proibidas a menores.